TV. Oferecimento Foco Imóveis, realizando sonhos e investimentos. E Farmácia Terapêutica, há 30 anos, naturalmente com você. É com uma satisfação enorme que o NTV procura trazer sempre a você, telespectador, matérias de interesse e, claro, de muita relevância, não só para São José dos Campos, claro, como para toda a região. Hoje eu tenho um prazer enorme de entrevistar o senhor Kodo Tanaka, tenor japonês que desde 1968, quando se apresentou na União Soviética e Europa Oriental, já passou por 449 cidades em 5 continentes e já se apresentou em mais de 1.700 palcos nacionais e internacionais. E hoje numa condição muito especial, porque infelizmente eu não falo o japonês e nós vamos contar aqui com a tradução do senhor Masaaki Bano. E eu começo a pergunta aqui: como o senhor vê atualmente o cenário da música clássica no mundo e na América Latina? 現在ですね、世界において、クラシック音楽に対して、世界だけではなくこのブラジルでどういうような傾向、どういうことを感じておられますか？そうですね、私アバウとそれから CCLA ですね、そこでコンクールソの審査員も従事もしてるんですけども、そこに集まってくる方はなかなかレベルが高い歌手たちが、若い歌手たちがやってきますね。そこまで。Eu estou fazendo juiz na concurso de canto lírico na Campinas Abaro e que na nível de pessoal que está candidatando nível bastante alto. Muito obrigado, é muito bom sempre a gente ouvir isso daí. E o Brasil é reconhecido por uma musicalidade muito variada, muito grande. Como o senhor vê o desenvolvimento ou não da música clássica e as suas derivações aqui na cultura brasileira? Porque o brasileiro tem mesmo essa característica, né? Ele é muito musical, ele é muito alegre. Como a música clássica está inserida dentro desse contexto da nossa cultura? このブラジルにおいてですね、このブラジルはいろいろな音楽がありますけれども、特にクラシックの音楽についてね、まだあまり広まっていないところもありますけども、どういうふうにクラシック音楽についてこのブラジルでは感じておられますか？日本でですね。ブラジルです、ブラジル。ブラジルで、ブラジルでまだクラシック、このカントリリコっていうのはまだやっぱり全体の数が少ないんではないでしょうかね。サウトの学生さん、それからピラシカバの学生さんもちょっと、マスタークラスで指導させてもらったんですけども、まだその学生さんのレベルはまだちょっと低いんじゃないでしょうかね。コンクールに集まってくる人たちはレベルが高いです。素晴らしいです。でも一般に音楽を学んでいる学生さんのレベルはまだもう一つでしょうね。もう一つ、はい。Estou falando sobre dentro de música clássica, mas assim, mais para os cantos líricos da especialidade. Ele, por exemplo, né, não é apenas este concurso, mas já foi feito masterclass em algumas cidades, né, por exemplo, o Salto, Piracicaba e outros, né? O nível de pessoas que então vêm aqui ainda acho que não tem muita oportunidade, talvez, mas né, nível baixo. Agora, nível ainda não é suficiente. Mas assim como concurso como nacional, a Barque assim desenvolvendo, né? Ele está sentindo a pessoa de muito nível alto que está sentindo. Muito obrigado, mais uma vez muito bom a gente poder ter acesso a isso daí. E a seu ver, quais são os fatores determinantes para que haja maior interesse e participação do grande público no segmento, tanto do canto lírico quanto da música clássica, porque o Brasil, como eu já disse, é um país muito rico na cultura de música. Então, o que falta para que nós aumentemos o interesse do grande público no canto lírico e na música clássica? ブラジルでですね、非常にこの国は音楽が好きな国民性であるとかね、しかしこのブラジルで、いわゆるそういったカントリリコだけではなくって、他の音楽も
含めてクラシックですね、どういうようなふうにしたらこれがもっとね広がっていくか、何が必要なのか、どういったことがねこのブラジルでもってそういったその音楽を広めていくのに必要でしょうかね。そうですね、まず難しい、それ大変難しいですね。その一つ学校に音楽の授業がないですよね。学校に授業がないということが一つの理由もあるんじゃないでしょうかね。好きな方は好きなんですけれども、まだやっぱり普及の度合いというと低いんではないでしょうか。Primeiramente, né, que bom, brasileiro música gosto, mas assim para maior problema está dentro de assim a educação na escola, né, é que não existe assim hora de música, aula de música, por isso mesmo, né, quem gosta de música, mas assim para divulgação em geral aqui no Brasil, eu creio que comparando com outro país baixo. Baixo, né? Não tem dúvida, a gente sente muito, inclusive, nós todos sabemos das dificuldades que nós enfrentamos, mas é claro que existem esses grandes começos que, claro, vão fazer muito a diferença. E, senhor Kodo, eu quero fazer uma pergunta que eu estou sabendo aqui, que o senhor é um grande admirador de Carlos Gomes. E tem uma coisa que nos envaidece muito mais ainda. O senhor foi o primeiro cantor lírico a levar Carlos Gomes, que ainda é pouco conhecido no Japão, e infelizmente, como também no Brasil, muito pouco conhecido, mas o senhor tem uma admiração muito grande e é o primeiro cantor lírico que leva Carlos Gomes, primeiro ao Japão e ao resto do mundo. Uma admiração que eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito, tanto de Carlos Gomes e dessa nova batalha aí em levar a cultura brasileira também a palcos de todo o mundo. 高藤先生はですね、カルロス・ゴメスの音楽が非常に好きで、そして日本で初めてねカルロス・ゴメスの音楽を発表された、そういうことをお聞きしてますけども、でカルロス・ゴメスの音楽に対してどのように思っていますか。それからカルロス・ゴメスのね音楽をねどのようにして、今日本でね広めようとされていますか。そのカルロス・ゴメスの音楽についてね、先生の感じていることをね何か言っていただけたら幸いに思います。カルロス・ゴメスのオペラあるいは歌曲、オペラでしょうね。オペラはちょっと和音が難しいんですね。和音の構成が非常に難しい。でもその和音の構成が非常に優れてるんです。ですから今日本ではカルロス・ゴメスの作品、オペラあるいは歌曲っていうものがほとんど知られてません。それで私が何回かカンピナスにやってまいりまして、それでそのカルロス・ゴメスの優れてる作品を歌うことによって私が身につけて、そして私がまたたくさんの譜面をもらって帰って日本に持ち帰って、で女の歌はこれから女性に歌ってもらい、そして男性のテノールは私が全部日本で初演ですね、初めて歌って皆さんに聴いてもらっているんです。非常に皆さん優れた作品だと言っております。Música do Carlos Gomes é harmonia, difícil e complicado, mas assim, né, quem assim entende música, realmente, né, é música maravilhosa. Agora, infelizmente, assim, né, no Japão ainda não está muito conhecido a música de Carlos Gomes, por isso mesmo, né, ele aqui no Brasil recebendo diversas partituras do música do Carlos Gomes e junto com assim Chiquinho, né, foi feito primeira vez assim apresentou música de Carlos Gomes e atualmente, né, com aquelas partituras que assim recebeu da música do Carlos Gomes, aí ele está assim fazendo esforço para divulgar para o músico japonês e povo japonês. もう一つね、ロスキアボ、昨年私がデビュー50周年に、カンピナスからシキニョに日本に来てもらって、彼の伴奏で私がリサイタルしました。その時にカルロス・ゴメスのロスキアボってオペラ、それからアベ・マーリア、それからススピロ・ダルマって
っていう作品を日本で歌ったんですけども、非常に聴衆からも評判が良くて、ブラジルにこんな優れた作品があるっていうことをみんな知らなかったっていうことを言って残念に思ってるって言ってました。O ano passado, junto com assim Chiquinho, foi apresentado música de Carlos Gomes, por exemplo, Los Quiabos, Suspiro de Alma, Ave Maria, todos os assim, os japoneses, quem ouviu, né, é realmente assim, música muito bom, e então realmente assim, né, que começando admirando assim, música do assim Carlos Gomes. Mais um motivo de orgulho para nós, enquanto brasileiros, nós enquanto joseenses, enquanto cidadãos aqui do Vale do Paraíba, em ter este grande artista privilegiando, tanto com a presença em nossa região, como levando para o Japão também esse grande artista Carlos Gomes, que eu repito, infelizmente, nós brasileiros ainda conhecemos tão pouco. Eu agradeço muito ao senhor, agradeço muito a presença e espero que seja essa a primeira de muitas entrevistas que nós possamos ter e das suas presenças abrilhantando aqui a nossa região. Muito obrigado. この残念ながらまだ現在ではね、ブラジルでもやはりカルロス・ゴーメスのね音楽を知っている人がまだあまりいない場合もあります。で本当にね先生がそうやって音楽をね紹介されていることを嬉しく思います。またこのサンジョデスカンパスの街に来ていただいてね、こういうようないろんな活動をしていただくことに対して心からね御礼申し上げます。どうもありがとうございました。Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado ao senhor. Mais uma cobertura exclusiva que você viu aqui no NTV. Mas você não acha que acabou não. Dentro desse segmento de música clássica, eu ainda vou trazer mais uma bela surpresa para você logo mais. Aguarde. Eu falei agora há pouco que ia trazer mais uma atração para você e é verdade mesmo. É com grande orgulho que eu converso com um brasileiro que já brilha nos palcos do Japão. E não é em tudo que você está pensando aqui da terra da tecnologia. Não, ele é um grande amigo de Campinas que brilha como pianista nos palcos também do Japão. Grande prazer em conversar com José Francisco Costa, Chiquinho, se me permite a liberdade aqui, Chiquinho. Pianista profissional, e depois nós vamos explicar direitinho esse termo profissional, porque o pianista está muito mais para um talento nato já do que um profissionalismo na acepção da palavra como nós falamos. Mas Chiquinho, como disse, me permita isso daí. Você é pianista, um papo muito agradável aqui e que tem uma responsabilidade muito grande de acompanhar um tenor de renome internacional e do peso de Kodo Tanaka. Isso foi uma longa trajetória, mas eu tenho certeza que motivo de muito orgulho para você, né, Chiquinho? Sim, sim. O convívio que eu venho tendo com o Kodo já de alguns anos para cá culminou nessa minha ida ao Japão ano passado e foi um momento de muita tensão para mim, sim, porque primeiro, por viajar 24, 25 horas dentro de um avião, eu nunca tinha ido viajado para tão longe assim. Então a tensão em primeiro lugar da viagem, depois a responsabilidade de corresponder às expectativas dele nessa apresentação que comemorava os 50 anos de carreira dele. Quer dizer, era uma apresentação importante na terra dele, na cidade dele, com os amigos, familiares e todos os ex-alunos, alunos, enfim. Quer dizer, a responsabilidade era muito grande, mas graças a Deus deu tudo certo e correspondi. Depois ele elogiou, ele disse que gostou, enfim, e continuou recorrendo a mim quando voltou para o Brasil, então foi tudo bem. Nossa, não tem dúvida, é uma responsabilidade enorme e nada melhor, é claro, quando você corresponde a isso daí. Mas falando um pouco da sua trajetória, nisso daí eu comecei falando de pianista profissional aqui, mas no briefing, antes da entrevista, eu até te perguntei a respeito disso, dessa classificação de pianista profissional. E eu falei aqui também no começo que o piano, assim como o resto de todas as artes aqui, depende muito de um talento nato. Desde quando, para não ser, né, aquele cara chato que todo mundo pergunta a mesma coisa, mas desde quando você toca piano? Vou fazer duas perguntas. Claro, primeiro, desde quando você descobriu isso daí em você e essa trajetória de um amor muito grande, de muito estudo e muito esforço e poder hoje sobreviver de um talento seu, que é o piano, a música. Eu acho que a questão do talento é inata, claro,
Uns vão nascer com talento para música, outros vão nascer com talento para engenharia, enfim, cada um tem o seu talento inato. Claro que é uma coisa, e eu sou representante dessa faixa, eu acho que a maioria, no caso dos músicos, tem uma grande influência da família, do ambiente musical familiar, né? E eu tive isso, eu sempre lembro de meu pai ensaiando coro de igreja, tocando acordeon, sanfona e um pouco também de... Você viveu num ambiente musical, né? Cresceu. Minha primeira professora, por exemplo, foi minha tia, que me deu aula de violão primeiro. Eu comecei com violão aos 11 anos, mas a minha paixão sempre era o piano. Então, logo, alguns meses depois que eu comecei o violão, eu também comecei o piano. Eu levei os dois ali, juntos. Mas a paixão pelo piano rolou mais forte, eu larguei o violão. 4 anos depois eu larguei o violão e fiquei só com o piano. E a questão da profissionalização, eu segui esse caminho também. Quer dizer, eu poderia muito bem ter continuado trabalhando essa questão do talento, tocando piano, estudando e tudo mais, mas eu quis me profissionalizar. Como? Eu quis ter um diploma, eu quis ter uma formação acadêmica. Então eu fui para a faculdade, fui para a Unicamp, e por isso fui para Campinas, né, para estudar. E lá continuei, fiz o primeiro estágio, que é o bacharelado, né, continuei, fiz mestrado e estou terminando um doutorado agora, enfim. Campinas também. Campinas também, tudo na Unicamp. Então, nesse caso, eu exemplifico o que é a profissionalização, né? Mas isso não é o único caminho para um músico, para um artista. Eu perguntei para você aqui, porque infelizmente no Brasil, mas é claro que isso tudo é uma questão de cultura também, de educação e tudo mais. Existe uma certa mistificação com relação ao profissional, por exemplo, de música clássica, aos artistas de um modo geral. Essa mistificação começa até, nós estávamos conversando aqui um pouco antes da entrevista também, no caso de se imaginar que o ambiente da música clássica, do canto lírico ou das artes em geral, ele é um ambiente totalmente à parte. Quando na verdade é o contrário. Você, acredito eu, me corrija, hein? Você como um profissional e um artista, depende muito do contato com pessoas para primeiro desenvolver a sua arte e para poder ter uma vida normal também, porque todo mundo acha que o pianista ele vive num quarto à meia luz, que não gosta de tomar uma cerveja, então é necessário que antes de mais nada exista uma desmistificação desses paradigmas, não é? Existe muito isso ainda no Brasil? Existe, infelizmente existe muito essa, eu não sei se só no Brasil não, viu? Existe essa mistificação e eu acho que mais do que a mistificação que as pessoas fazem do artista, existe a própria automistificação que o artista se endeusa também. Adorei ouvir você falar. Não eu não gosto disso. Pianista tem essa fama de ser muito snob, de ser muito clássico e muito alheio ao mundo e que não sai, que só fica realmente dentro de um quarto escuro estudando piano 24 horas por dia e não tem vida. Eu aprendi com a minha professora da faculdade. Para você tocar bem, expressar algum sentimento tocando, você precisa viver. A vida vai te dar bagagem emocional para você expressar no que você tocar depois. Então a gente tem que ter uma vida normal, pelo amor de Deus, senão não dá. Eu tenho que sair, eu tenho que curtir os amigos, eu tenho que ir no cinema, eu tenho que ir em festa, eu tenho que curtir minha família e tenho que estudar piano, claro, mas você não trabalha, não tem o seu horário de trabalho, né? Então, eu também tenho o meu horário de trabalho e fora do meu horário de trabalho é o meu horário de lazer. Assim. E às vezes eu só não quero fazer nada, eu não quero conversar com ninguém, não porque eu esteja bravo, eu só estou com vontade de ficar comigo mesmo, não é? Exatamente. Agora, eu acho que assim, os gênios que a gente tem, sim, não pode, né, ninguém pode negar, o gênio é um gênio, ele vive à parte, mas gênio a gente tem em qualquer área. Aí o gênio, se ele quer ficar o dia inteiro só estudando piano, enfim, é a escolha dele. Cada um na sua realidade, né? Exatamente. Mudando um pouco de realidade e voltando-nos para a realidade um pouco crua do nosso Brasil, acredito eu, claro, quero a sua opinião, que nós ainda temos uma defasagem muito grande em pelo menos oferecer a essas crianças, ao jovem em geral, e não vamos nos prender a isso, a todos que queiram aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais a respeito desse fantástico mundo dos clássicos, vamos dizer assim, ainda falta muito no nosso Brasil. Você é oriundo de uma Unicamp em que se vive muito isso lá. Não é? A própria cidade de Campinas, infelizmente no Vale do Paraíba nós ainda temos pouco, mas o que você vê como necessário de imediato para dar mais acesso de conhecimento, porque daí se vão gostar ou não é uma outra história, mas dar acesso ao conhecimento. Falta isso no Brasil e como você vê que isso poderia ser melhorado? Falta sim, mas essa questão de gostar ou não é muito interessante. Eu lido muito com cantores, como o Kodo Tanaka, né? Eu gosto muito, na verdade, desse trabalho de estar sempre acompanhando cantores de ópera. E já tive muitas experiências de levar música lírica, de levar ópera para lugares ou pessoas, públicos que nunca tinham ouvido isso.
E a gente tem aquela sensação de que assim, ai meu Deus, será que eles estão gostando? Então, eles gostam. As pessoas quando ouvem pela primeira vez música lírica, ouvem ópera, ouvem essa coisa toda do canto e tal, elas gostam e elas se fascinam com isso. Então, isso comprova o que você falou, a falta de contato, falta de acesso a um convívio maior com música clássica, né? Como se fazer isso? Você tem duas maneiras, ou você leva a música a essas pessoas, a ambientes que não tem, ou você traz essas pessoas para os ambientes, para os teatros e para os ambientes que você tem música. Eu acho que você pode atuar das duas maneiras. Por quê? Eu acho que uma maneira, a levar música às pessoas é importante para aproximar, para fazer um primeiro contato. Mas depois é importante levar essas pessoas para o ambiente da música, para um teatro, para uma sala de concerto, para ela sentir aquilo da maneira como deve ser. No habitat natural. E um ponto que eu considero muito relevante. Você que nos assiste, que tem o seu filho, que já tem acesso, algumas escolas hoje já têm esse nível de preocupação em apresentar para a criança todo este, como eu disse, todo este universo. Acredito que dentro da nossa organização educacional, isso seja uma coisa que esteja faltando muito. Você que tem até essa carreira acadêmica e provavelmente tem um conhecimento muito bom disso, falta isso sim um pouco, não falta, Chiquinho? Falta, mas é o que você disse, né? As escolas de música têm um papel fundamental de criar esse vínculo dos pais, das famílias com a música e para que os filhos gostem e estudem. Mas acho que não pode ficar só restrito a isso, as escolas de música. As escolas também, né, de educação infantil e tudo mais, tem que também organizar e providenciar isso também, né? Eu acho que ano que vem, se não me engano, que começa o estudo, as aulas de música obrigatórias na escola. Então isso vai ser uma maneira, se for bem feita, isso vai ser uma maneira também de criar mais esse vínculo. A questão da prefeitura, dos governos, enfim, também de promoverem eventos populares de música. Uma vez eu já vim aqui em São José dos Campos para me integrar à orquestra sinfônica, junto com uma professora minha de Campinas que é cantora e que é solar com essa sinfônica, numa praça que vocês têm aqui na cidade, do lado de onde é o Sesc, onde vai ser Foi uma coisa lindíssima, uma lua maravilhosa que estava aquilo lotado e as pessoas amaram aquele concerto. Quer dizer, um concerto de orquestra sinfônica com canto lírico numa praça e lotado. Mais uma vez a gente volta àquele ponto de que a partir do momento em que se é dada a oportunidade, eu não tenho a menor dúvida, e já participei de muitos, um dos eventos que infelizmente por motivos políticos, desculpe, banais, em São José dos Campos foi extinto, que tinha o Acordes no Vicentina, um lugar maravilhoso aqui em São José que eu te convido, que tinha exatamente essa possibilidade. Era apresentado à população, era de graça, era apresentado à população os mais variados tipos de música, de peças musicais, clássicas, blues, jazz, sempre lotado e sempre... Então eu acho imprescindível que exista assim uma percepção por parte do poder público em poder propiciar isso daí. Mas você sabe que na minha casa, meu pai principalmente é um músico grande, o senhor Geraldo Cepinho, como ele diz, um músico de orelha, porque ele nunca aprendeu música, mas desde... Exatamente. Desde muito pequeno, Chiquinho, ele me fala uma coisa que eu nunca esqueci. Ele sempre falou para nós todos em casa: filho, existem só dois tipos de música, a boa e a ruim. O que é bom fica, o que é ruim passa. E é bem por aí mesmo, né? Muito sábio o que ele disse. Porque isso vai contra uma ideia que a gente tem assim, tem a música clássica e a música popular. E se separa esses mundos. E esses mundos não são separados. Música é uma só. Né? Tá, tudo bem, tem a música do teatro, tem a música do barzinho, mas tudo é música. Então a fala dele é muito sábia, a música boa e a música ruim. A que se eterniza é a música boa, com certeza. Não tem dúvida. E se eternizar é uma das funções do que nós fazemos aqui. Poder trazer a você estrelas como o Chiquinho, que representam todos os brasileiros em palcos do Japão e de todo o mundo também, mas com aquela certeza, nada acontece por acaso. O talento existe sim, mas demanda muito trabalho, muita força de vontade e principalmente, e acima de tudo, muita responsabilidade e vontade de fazer com que as coisas funcionem de verdade. Essa estrela que está aqui hoje, que hoje também, você está vendo o programa um pouco depois, uma grande apresentação no Sesc de São José dos Campos, que está de parabéns por receber e abrir espaço sempre para todas essas pessoas, aqui, esses grandes artistas do Brasil inteiro. Chiquinho, eu quero que você deixe algumas palavras, eu sei que hoje
também um dia muito especial para você, porque sempre acompanhar este grande artista é um momento de muita concentração, mas eu falei desse esforço, da responsabilidade, da competência e da vontade de fazer dar certo. Nosso povo precisa muito disso, não só na música clássica, não é mesmo? Sim, em tudo, né? Uma professora minha dizia que 90% do resultado que a gente tem na música é suor, só 10% é o talento. O empenho e a persistência são muito mais importantes. Eu não tenho a menor dúvida disso aí. Grande toque para você. E Chiquinho, muito obrigado, em primeiro lugar, claro, por nos receber aqui no novo hotel em São José dos Campos. Parabéns a você. Estive lendo aqui o seu release, o seu currículo aqui. Parabéns a você mesmo. Sei que a jornada não é brincadeira, não é fácil, mas, por favor, sempre que estiver em São José, vai ser um prazer recebê-lo e eu espero que Deus te ilumine ainda muito mais com esse talento para você levar cada vez mais alto o nome desse nosso Brasil e de tantos outros que eu espero que sigam o seu caminho. Muito obrigado, de coração mesmo. Obrigado, Glauco, eu que agradeço e você terminou de forma muito sábia, enfim, é isso aí. A música é uma coisa que comove a gente, que a gente serve no momento que a gente está tocando e cantando como instrumento para que as emoções passem e invadam o coração das pessoas e façam elas vibrarem junto com a gente naquela emoção gostosa que a gente está vivendo na hora. É mágico, é um trabalho, mas é divertido ao mesmo tempo, é emocionante, não tenho o que falar. Eu é que agradeço. São esses brasileiros que fazem o Brasil que a gente quer que funcione de verdade. Até o próximo programa.